A Palestina foi tirada do mapa. Bom, do Google Maps, mas conta. Pessoal, lembra no mês passado quando eu falei que em julho teria treta entre Israel e Palestina? Bom, eu não vou falar que eu previ o futuro, mas eu disse para vocês o que iria acontecer antes de acontecer e está acontecendo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um problema que foi alardeado pelas embaixadas da Palestina pelo mundo, que foi a retirada do Estado da Palestina do mapa do Google Maps, no caso, mas conta. É um gesto simbólico com bastante força. Onde antes era mostrado Israel e Palestina, cada um separadinho no estado, Palestina englobando ali a Cisjordânia e a faixa de Gaza, agora só é mostrado o Estado de Israel e a Cisjordânia com uma linha pontilhada. Claro, provavelmente o Google vai aparecer daqui a pouco falando foi um erro de programação e corrigir ali no Google Maps, mas essa simbologia nos mostra um receio que boa parte dos países já tem na atualidade, que é o da anexação da Palestina por Israel. Principalmente frente às prerrogativas do plano Visão para a Paz do Trump e aos novos planos também de Netanyahu, que quer executá-los rápido justamente pelos processos contra a sua pessoa por corrupção. O que você acha dessa situação? Google tirou a Palestina do mapa. Você acha isso positivo, indiferente ou negativo? Se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like aqui, porque isso faz o YouTube levar o vídeo para mais pessoas. Também não se esqueça de se inscrever no canal para continuar se informando mais sobre o mundo, um vídeo de cada vez. Nesse vídeo eu não vou explicar de novo o conflito Israel e Palestina, porque como nós já vimos é um conflito bastante extenso. Mas eu recomendo que vocês assistam o vídeo anterior no canal, que vai aparecer nesse card aqui em cima, que explica as origens do conflito e como ele chegou onde chegou. E também quais são essas cenas dos próximos capítulos que a gente já está vendo o prólogo agora. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer uma coisa. Eu vejo nas redes sociais muita gente falando sobre essa retirada da Palestina, e são comentários ou absolutamente pró-Israel ou absolutamente pró-Palestina. É sempre algo do tipo, Israel tem o direito porque a Palestina não é um Estado, ou Israel não tem o direito porque Israel não é um Estado. E eu acho ambos os posicionamentos contraditórios, e eu te explico por quê. O Estado de Israel e o Estado da Palestina foram criados pela mesma resolução das Nações Unidas, a Resolução 181 de 1947. Então, se você acredita que um deles é legítimo, então pelo menos ele tem as mesmas bases para a legitimidade que o outro Estado. Não faz sentido falar que um existe e que o outro não existe, sendo que os dois foram criados pelo mesmo ato. E aí eu entendo que entra uma série de discussões falando mas os palestinos estavam lá antes, mas os judeus também. Essa é uma região bastante complexa e é por isso que ela continua sendo um dos maiores desafios das relações internacionais. A gente pode falar aí da época da ocupação pelo Império Romano, que aí tinha os povos judeus lá, as 13 tribos, e aí depois vem o Império Bizantino, vem o Califado Ortodoxo, vem os Cruzados, vem o Império Persa, Império Turco-Otomano, e tem muita gente ali, e é muito difícil traçar a origem e há quanto tempo cada povo está lá para ver quem que é legítimo. O que a gente sabe é que essa região é um bolsão cultural com muita diversidade étnica e que não dá simplesmente para apontar dedos e falar é do fulano, é do Beltrano. O que a gente sabe é que tanto o Estado de Israel quanto o Estado da Palestina têm a mesma origem. Então, se um é legítimo, pelo menos em tese, o outro também tem que ser. Mas Bernardo, você estava falando do Google ter tirado a Palestina do mapa. Mas será que isso importa? Olha, importa. É um golpe simbólico à Palestina. E esses símbolos acabam por fazer a diferença. Então pensa comigo, qual que é a maior ficção que nós temos na nossa sociedade hoje em dia? O Estado. Sei que isso parece um momento assim meio abstrato, filosófico, e mas eu juro que vai ser legal. O Estado é a maior ficção que a gente tem no nosso dia a dia. Pensa comigo, você consegue pegar o Estado? Apontar onde que ele está, o que ele é? Você consegue ver o Estado? Não. O Estado é uma ficção. Ele é uma bolha imaginária de poder que nós criamos para nos administrar. E aí nós definimos sobre o que essa bolha se encontra e chamamos isso de território. Até onde essa bolha vai e chamamos isso de fronteira. Como essa bolha se organiza internamente e chamamos isso de sistemas de Estado e sistemas de governo. Então o Estado ele é uma ficção. E sendo uma ficção, o que ele é, acima de tudo, é um símbolo. O Estado brasileiro, o Estado chinês, o Estado estadunidense, o Estado de Israel, o Estado da Palestina, são todos símbolos. E sendo símbolos, eles podem ser feridos por outra simbologia. E é o que acontece nesse caso. O símbolo de um Estado ser tirado do mapa
principalmente um estado que já tem o seu território em contestação assim, ele representa muita coisa. Imagina essa geração que está crescendo agora. Essa galerinha está chegando aí, entra no Google Maps e não vê a Palestina. Ou seja, para eles, para todos os efeitos praticamente, a Palestina não é um estado. Eu entro no mapa, não vejo Palestina, eu vejo só Israel. Tem a Cisjordânia tracejada dentro de Israel como um território lá dentro. Olha, é diferente você anexar territórios de um outro estado e você anexar territórios que já estão dentro das suas fronteiras. Tem implicações reais diferentes, tem implicações jurídicas diferentes, e isso afeta a situação de Israel e Palestina. Se eu não sei que alguém existe, eu não tenho como defender essa pessoa. E sem aliados para ajudar a se defender, a Palestina não consegue fazer frente a Israel nos conflitos entre os dois países ali na região. E é por isso que, apesar disso ser só um símbolo, é só uma retirada do mapa, e o Google poder falar daqui a algum tempo que mas isso foi só um erro dos nossos programas que fizeram a Palestina desaparecer, a gente já colocou de volta. Mas isso pode ser aí, pelo menos, um primeiro gesto arauto do fim para a Palestina. Esse foi o vídeo do final dessa semana aqui no Nick Internacional. Conto com vocês para o vídeo de segunda. Não deixe de dar o seu like se gostou desse vídeo e de se inscrever no canal para continuar se informando mais sobre o mundo, um vídeo de cada vez. Obrigado!